Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma edição de No Detalhe, uma análise dos principais temas do mundo esportivo. Você já está acostumado, toda quinta-feira, aqui na Rádio Fluminense, no AM 540, pela internet, www.fluminense.com.br. O áudio também você escuta no site nodetalhe.net.br. O No Detalhe é uma apresentação e produção de Alexandra Reis, Rafael Melo, Rodrigo Brandão. E começa agora mais uma tentativa aqui nossa no Detalhe para tentar analisar essa complexidade do esporte brasileiro. Não é isso, Rafael Melo? Muito boa noite. Vamos tentar um raio-x do esporte brasileiro, do futebol. A gente sempre dá uma atenção ao futebol, mas muito mais, né? Conversando sobre todos os esportes. A verdade é que o esporte tem muitos atores, atletas envolvidos, gestores, políticos, mídia, os clubes, enfim, muita gente está envolvido. E qual é o papel real de cada um deles? O que é que eles pensam? Como é que eles analisam? Como é que entendem o esporte brasileiro? A partir de hoje a gente vai mergulhando cada vez mais nesse raio-x, tentando entender esses diversos olhares para dentro do esporte. Não é isso, Rafa? Boa noite. Beleza. Olá, Raiz, tudo bem? Tranquilidade? Tranquilidade. Né? Pois é, mais uma semana com No Detalhe. E hoje, né, a gente está dando o pontapé inicial, né, a série O Esporte por um Outro Olhar, né? Na última semana nós falamos aqui muito sobre a questão do esporte, a perspectiva para o ano de 2016, a chegada, né, do movimento olímpico. Afinal de contas, o ano de 2016 é um ano muito especial e nasceu aí desse conceito, né, durante toda a produção do No Detalhe, a gente trabalhar agora, né, a ótica do esporte, né, o esporte por um outro olhar, né, e o episódio justamente deste primeiro, né, momento é o mundo esportivo sob a ótica do atleta. Então, hoje à noite estaremos conversando com um ex-jogador, né, o Sérgio Júnior, que teve passagens aí pelo Cruzeiro, Nova Iguaçu, Bangu, Macaé, e que encerrou a carreira no Madureira, né, no final do ano passado, em 2015. Ele irá responder aqui algumas perguntas sobre os bastidores do futebol, observando sempre a ótica do jogador. Então, a proposta é essa. Hoje, nós abrimos aí essa série de 5, né, apresentações, no qual nós estaremos tratando do esporte, mas sob uma ótica diferenciada com cada um dos personagens que participam deste universo tão grande, né, para que o amigo ouvinte possa entender, o amigo internauta. Nós estamos iniciando essa série especial falando hoje com a ótica sob a ótica do atleta, né? Estaremos nas próximas semanas falando sobre a ótica do dirigente, né, dos responsáveis, dos empresários, né, da imprensa, né? Então, todo mundo que de certa forma, direto ou indiretamente, acaba contribuindo para uma partida de futebol, um jogo de vôlei, um jogo de basquete, uma competição de natação e, claro, né, pegando toda essa retaguarda que envolve não só o mundo que está disponível no primeiro plano, né? É muito fácil, né? E hoje a gente quer tocar muito nesse assunto, né? É muito simples você observar e falar, nossa, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Fred, são atletas que ganham milhões, né? Contratos de milionários. Mas é a grande massa, efetivamente, que faz o esporte, né? O futebol, o vôlei, o basquete acontecer. Ontem, né, tivemos aí o Kobe Bryant, né? Los Angeles Lakers, né, se aposentando com 37 anos, enfim, festas, comemorações, enfim, méritos para ele. Mas e aquele rapaz que iniciou a carreira num clube de menor investimento, nunca conseguiu explodir, né? Ficou aí perambulando. Ele encerrou a carreira também, né? No ano passado, 2 anos atrás. Alguém vai encerrar a carreira neste ano. E aí, cadê o holofote? Cadê o contrato? Cadê o patrocínio? Então a nossa proposta é justamente fazer esse apanhado. Lembrando sempre, né, que você participa conosco pelo telefone 2125-3090, Rio de Janeiro, código de área 21, então 2125-3090, ligue e participe, é sempre muito importante você estar conosco, opinando, dando aqui a sua impressão com relação a essa construção que nós estamos fazendo para o No Detalhe de hoje. E também, claro, você pode mandar a sua mensagem pelo Facebook, facebook.com/nodetalheam, facebook.com/nodetalheam, e você pode acompanhar também, né, a nossa atração, enfim, todos os nossos comentários dentro do nodetalhe.net.br. Enfim, tema promete, ele é muito complexo, a nossa proposta aqui, a Raiz, é mais do que nunca fazer com que o ouvinte, né, o internauta, possa compreender que existe um mundo muito maior do que aquele que é apenas apresentado pela grande mídia, por nós da imprensa de uma maneira geral, né? E a grande massa,
né, de jogadores, falando efetivamente, de basquete, vôlei, né, de tênis, quantos atletas tentam a carreira no primeiro momento, né, o patrocínio existe, mas chega um momento que o patrocínio não consegue segurar, então quantos talentos se perderam, às vezes até pelo meio do caminho, justamente pela falta de investimento, e aí, claro, isso não envolve só a questão da iniciativa pública, mas também a própria questão do atleta ter uma certa visibilidade no momento certo, na hora certa. Então esse é o apanhado geral dessa série, o esporte por um outro olhar. Hoje nós vamos falar sobre a ótica do atleta e, claro, vamos ter aí uma sequência de pelo menos 5 apresentações com os mais variados agentes que compõem este cenário. É isso aí, Rafa. Vou pegar o primeiro gancho, esse exemplo que você deu do Kobe Bryant, né? Na partida sensacional de ontem. Você vê um atleta que está encerrando carreira com 37 anos. É isso, essa é a idade quase que limite para os atletas, principalmente de esportes coletivos. Tem exceções, claro, às vezes tem um atleta que com 40 anos ainda está jogando, a gente tem exemplos até no futebol do Rio de Janeiro, lembra do Júnior, né, o vovô garoto, né, que era o apelido do Júnior, porque com 40 e poucos anos ainda estava jogando, mas normalmente a partir dos 37, 38, o jogador realmente já está se encaminhando para o encerramento da sua carreira. E aí, deu para fazer o pé de meia? Não deu. Porque os contratos de jogadores de futebol, de esportes de uma forma geral, têm determinadas características, né? Ele segue a CLT, mas a questão de ter uma aposentadoria é uma dinâmica diferente. Deu para guardar dinheiro para poder, enfim, ter uma tranquilidade agora que se encerra uma carreira com 36, 37 anos? Não é todo mundo que vai virar comentarista, não é todo mundo que vai poder ser empresário de jogador. Muitos, por vários motivos, às vezes não conseguiram se preparar, às vezes não quiseram, optaram por outros caminhos, e aí encerram a carreira sem alternativas. E muitos, até durante a carreira de jogador de futebol, ganhavam o salário para poder se sustentar, para sustentar a família, né, de certa forma. Um dado interessante, Raiz, só para que o amigo possa entender, o ouvinte internauta. Hoje, segundo informações da CBF, tá, gente? Nós possuímos no Brasil 30.784 jogadores registrados. Então é um pouquinho mais de 30 mil jogadores registrados na CBF. Atualmente, 14 de abril de 2016, 82% recebem até 2 salários mínimos de 30 mil. E apenas, modestos aí, sortudos, 2% embolsam algo acima de R$ 12.400, algo em torno de 20 salários mínimos. O Neymar, por exemplo, ganha 241 vezes o valor do salário mínimo. Isso pegando a realidade brasileira. Então a gente está falando de 30 mil jogadores, 82% recebem até 2 salários mínimos, quer dizer, menos aí de R$ 1.800 por mês. Pois é, claramente uma parte das pessoas que acompanham o esporte acabam vendo apenas os grandes eventos, os principais momentos, a seleção brasileira, são as grandes competições, a Liga dos Campeões, que envolve os maiores recursos e as grandes equipes. Mas a realidade do futebol não é essa. Não. A realidade do futebol tem muitas divisões, ela tem divisões nacionais e as divisões do próprio estado, né, que o jogador está ligado. Então, muitos jogadores acabam fazendo a carreira migrando de clubes pequenos para outros clubes pequenos, ficam 3 meses num clube, fazem um campeonato estadual, depois esse contrato acabou, e aí já tem que partir para uma outra realidade, buscar às vezes alternativa no mercado internacional de pouca visibilidade, muitas vezes tomando golpes de empresários, isso é muito comum, o jogador fica 1 ano num lugar, não recebe o salário, enfim, caindo nessas aventuras, buscando, né, uma situação melhor para si, para sua família, uma situação de muita dificuldade. Então essa realidade, esses números que você dá, é muito importante, porque acaba tirando essa perspectiva de que é um glamour completo a carreira de atleta. Se o futebol, que ainda é o esporte de maior visibilidade, de maior número de pessoas interessadas em acompanhar, né, as maiores torcidas, consequentemente vai sempre conseguir os maiores patrocínios e empresas, né, interessadas em financiar e tudo mais, imagina esportes como o boxe, halterofilismo, que são esportes muito menos cotados, com menos em visibilidade, que a realidade é muito pior, né, muito mais limitado às condições desses atletas, que às vezes recebem esses valores realmente muito baixos e não terem patrocínios nem alternativas. Então a realidade do atleta brasileiro é uma realidade difícil
E aqueles atletas que vivem esse glamour da mídia e não estão no mundo cão, né? Mas estão numa realidade aí, é uma completa minoria. Tem um ponto importante também que, segundo a Federação Internacional de Jogadores Profissionais, a FIFPro, 30% dos atletas do mundo inteiro, tá? Falando do futebol, convivem com atrasos e o não pagamento de obrigações contratuais. É justamente o que você falou, né? Jogadores que vão para Tailândia, para o Sri Lanka, para a Mongólia, para a Índia, apesar da Índia estar em evidência, mas tem a segunda, a terceira divisão. Enfim, você vai com uma esperança de ganhar um salário na faixa aí de 30, 40 mil reais, convertendo aí, fazendo a conversão, né? E isso não acontece. Bem, deixa eu aproveitar aqui e botar na mesa, né? Rodrigo Brandão, ele está aqui conosco. Fala, galera. Brandão, realidade dura para os jogadores de futebol, de vôlei, de basquete, de peteca, para a imprensa, para todo mundo, né? Duríssima, duríssima. Boa noite, primeiramente, pessoal, ouvintes da Fluminense. Vim acompanhando aqui vocês e achei muito interessante esse comparativo que o Arraes colocou agora a respeito do atleta, de uma forma geral, como vocês vêm dizendo. Agora, existe um comparativo aí interessante entre o atleta do futebol e o atleta de outros esportes. Porque a gente sabe que o futebol é a paixão nacional, a paixão do Brasil, mas existem esses contratos, né, que vocês bem disseram aí, jogadores que recebem uma proposta, uma boa proposta de um clube lá de fora, lá do mundo árabe, né, o caminhão de petróleo que eles ganham, até do futebol asiático também, a China está pagando muito bem, e o jogador não precisa nem ser tão bom para ir para assinar com um clube desses lá de fora. Agora, um atleta olímpico, por exemplo, não basta ser só bom, ele precisa de ser algo mais, que é o investimento, da onde ele vai tirar esse investimento. Quer dizer, é muito difícil, as pessoas não entendem isso, e no momento de uma Olimpíada quer cobrar de um atleta desse uma medalha olímpica, uma medalha de ouro, sem saber o sacrifício que esse atleta passa. Não, e muitas das vezes acaba acontecendo que mesmo depois que o cara ganha a medalha, a precariedade do trabalho dele continua. O Arthur Zanetti, por Sim. exemplo, teve que jogar na mídia aí há pouco tempo atrás condições terríveis num ciclo olímpico para o Brasil. Né, ele treinando lá em São Paulo, depois de já ter ganho a medalha de ouro em Londres, né, em Não 2012. bastou só ganhar a medalha. Não bastou. Isso a gente tem inúmeros exemplos de grandes atletas que, muito mais pelo esforço e pelo talento, pelo dom divino, né, que o cara possui, né, ainda mais nos esportes individuais, ele consegue a conquista, mas só ele sabe quanto ele de fato lutou, e a permanência dele num status de grande rendimento, de alto rendimento, nem sempre a medalha permite isso. Existe essa garantia. Eu tô tentando lembrar o nome daquela menina do pentátulo moderno, né? A Yane Marques. Pois é, foi bronze, se eu não me engano, em Isso. Londres. Foi um feito inédito. Ninguém esperava que ela Ninguém esperava, fosse ganhar surgiu medalha. esse nome. Isso. E eu acredito que nós vamos ter aqui nas Olimpíadas do Rio de Janeiro também nomes que vão surgir, vão brotar, que nós nunca ouvimos falar. Se a gente pegar a luta greco-romana, pegar outras modalidades que não tem visibilidade nenhuma, até mesmo o próprio... Eu ia falar do golfe, mas o golfe por si só ele já tem um estigma que ele é um esporte de alta sociedade. Então elitista, a pessoa... né? Já é elitista. Então um praticante do golfe, de certa maneira, ele não é uma pessoa que vem de uma classe mais humilde ou tendo que enfrentar tantas dificuldades, né? Enfim, acho que a gente tem aqui um parâmetro interessante pra gente seguir na sequência do No Detalhe. Tem? Muitos exemplos, acho que a gente tem muito volume, né, de informação pra gente fazer esse debate sobre a realidade do atleta, mas a gente continua. Vamos até 10h30, temos bastante Não tempo. fala em volume não, cara. Assisti um filme ontem chamado Poseidon. Eu fiquei com medo agora, porque vem um volume de água enorme, vira o navio, Sim, aí sim. todo mundo fica O ali, destino do luta. Poseidon, né? Pois Conhecido esse cara. Não filme. conseguiu nem dormir. Não consegui. Você falou de volume, Sonhou que volume, tava- eu lembrei de volume de água, eu já fiquei com medo já. Não vou mais pegar a barca pra vir pra Niterói. Então vamos fazer um intervalo pro o Rafa respirar, né? E já a gente volta. Esse é o No Detalhe, aqui na Flow M540, a primeira do Dial.
Estamos de volta no Detalhe, discutindo hoje o esporte sob a perspectiva do atleta, a realidade do atleta, das várias modalidades esportivas. No bloco anterior, estávamos tentando fazer essa comparação um pouco, né? Que mesmo no futebol, Rafa trouxe os dados da última pesquisa, né, apresentado inclusive no site da CBF, que mesmo no futebol, 80% praticamente dos atletas vive uma realidade de precariedade, 2 salários mínimos. Imagine outros esportes. Estava buscando aqui um exemplo também da Cláudia Pastor. A Cláudia Pastor, uma jogadora da seleção brasileira que foi medalha de prata em Atlanta em 1996, que está nesse momento fazendo um leilão da sua medalha de prata para poder pagar o atendimento médico necessário, questões de saúde do filho dela, que tem, enfim, algumas questões ligadas a convulsões e alguns problemas. Então isso mostra muito o cenário do dia seguinte, né? É o atleta que participa do ambiente, às vezes, de alto rendimento, ele está na ponta do seu esporte, mas o basquete feminino, assim como o futebol feminino, enfim, uma realidade, às vezes, de baixos salários. A jogadora, mesmo tendo esse destaque internacional e participando de grandes competições, na hora que encerra a sua carreira, enfim, se ela tiver alguma oportunidade de ser aproveitada como assistente técnica, né, ou continuar dentro da estrutura do esporte, mas mesmo assim os salários não são muito altos e acaba, quando acontece uma situação dessa que realmente precisa de valores, cai nessa realidade de vender troféus, né, leiloar suas medalhas, uma situação realmente complicada dos atletas brasileiros. Ô, Arraiz, até um ponto importante, falando a questão do vôlei, enfim, do basquete. Basicamente, no Brasil, nós temos aí o futebol, né, como carro-chefe. Durante um período, o basquete chegou a ser o segundo esporte mais popular do país, né? Depois o vôlei. Aí, claro, teve a Fórmula 1 com Ayrton Senna, né? Durante um tempo, com Nelson Piquet, mas o tripé básico mesmo da representatividade esportiva, né? A massa, futebol, o vôlei e, né, o basquete até num processo de resgate. Um ponto importante é que o atleta de alto rendimento, ele tem um período curto na carreira, né? Geralmente o atleta, ele tem na faixa dos 22 até os seus 32, 33 anos como o seu filé, né? É quando o seu corpo efetivamente está num processo de alto rendimento, é quando você efetivamente está muito mais bem preparado, você suporta não só aspectos da pressão muscular, enfim, a exigência física, mas também até aspectos psicológicos, né? Você está muito mais bem preparado, você está numa fase de explosão efetivamente. É muito comum, né, a gente observar atletas de outras gerações que hoje a gente tem um apelo midiático muito grande, né, para o atleta de alto rendimento, né, e falta esse apelo midiático para quem não está no esporte de vitrine ou, consequentemente, não é o número 1 no seu meio. Mas é muito comum a gente observar as outras gerações, pessoas que estão justamente passando dificuldades seríssimas. Pegar os campeões da década de 70, né, futebol, pegar a geração de prata do vôlei, né, pegar a própria situação do basquete, que em 87 ganhou dos Estados Unidos em Indianápolis. Se nós observarmos a fundo, você tem o Oscar Schmidt, por exemplo, você tem 1 ou 2 ou 3 no vôlei que seguiram carreira política, mas a grande maioria acabam montando alguma coisa própria, porque o rendimento, ele tem que existir. E no vôlei, especificamente, a gente comenta muito sobre o sucesso do vôlei brasileiro, né? O planejamento, o próprio trabalho da CBV na preparação dos atletas aqui em Saquarema, mas existem relatos de jogadoras, né, da Superliga Feminina que jogam por R$150 por partida nos clubes do interior, né, de São Paulo, basicamente, que tem também os campeonatos estaduais. Então, uma menina que está com 20, 21, 22 anos, está começando a carreira, não tem nenhuma visibilidade, ela joga por R$150. Aí a pergunta: dá para sobreviver disputando 2, 3 jogos por semana, conseguindo R$300? Não dá, né? Não, e aí é uma outra questão que aparece, que se você olhar a legislação esportiva, depois da Lei Zico, Lei Pelé, que acabou a questão do passe, o que acontece? Se um clube, por exemplo, ficar 3 meses sem pagar um jogador, ele tem direito tranquilamente de ir à justiça e fazer rompimento do contrato. A gente observou isso já várias vezes. Temos vários exemplos de jogadores que, enfim, saíram dos seus clubes depois de um tempo por falta de pagamento. Mas ainda há uma pressão muito grande sobre esses atletas, porque ainda
Enfim, a gente sabe que está começando a ter um movimento maior de organização de atletas, tem o Bom Senso Futebol Clube, mas enfim, os sindicatos de atleta em geral não têm uma participação muito forte, Não. Os atletas não são unidos nas suas ações, então a pressão ainda é muito grande dos clubes para que o atleta não tome esse tipo de iniciativa, porque aí um clube começa a pressionar, se você fizer isso, o outro clube também não vai te contratar, né? Tem um jogo ali, uma chantagem, você vai virar um atleta problema, um atleta complicado, e com isso acaba muitas vezes o atleta aceitando, Rafa, situações mais precarizadas, não receber salário, como no caso do futebol, tem direito de imagem, tem direito de arena, por vezes, né, dependendo da competição, ela passa na televisão, enfim, o jogador acaba recebendo algum valor relacionado a isso também. Mas muitas vezes o atleta tem situações claras de não cumprimento do seu contrato pelos clubes, mas acaba não encarando a justiça trabalhista ou tomando uma atitude um pouco mais radical na garantia dos seus direitos, porque não quer ser visto como um atleta problema, um atleta complicado, que isso pode, às vezes, limitar a sua, a dinâmica sua, enfim, dentro da carreira. Então, existe ainda muita pressão por parte de federações e clubes, limitando a atuação dos atletas no que se refere aos seus direitos. Então, é muito importante o bom senso avançar, a questão dos sindicatos, a organização dos atletas, porque senão fica sempre muito refém dos clubes e das federações que se organizam e acabam pressionando demais os atletas, né, Rodrigo? Exatamente. Infelizmente, né, Raiz? Isso rola não só no ramo do esporte, né, em vários outros ramos aí, em sindicatos que pressionam os trabalhadores, mas no ramo disso que você está falando, esse, inclusive, foi um dos motivos que a gente escolheu o Sérgio Júnior para trazer esse depoimento para a gente, nosso entrevistado. A gente vai conversar com ele no próximo bloco. Ele é um ex-jogador, ele não é um jogador em atividade. Se a gente pega um jogador em atividade, ele iria ficar muito preso, não ia querer colocar a real situação, até com medo de perder o seu espaço no clube. Existe, claro, nessa questão, se você falar demais, você perde. Exatamente, É isso que a gente está falando. Então, esse foi um dos motivos. O Sérgio Júnior, ele já passou por algumas dificuldades. Eu, quando cobria os clubes pela bola, aqui na Fluminense mesmo, né, o Bangu, Macaé, outros clubes que ele já teve passagem, pude ver algumas dificuldades desses clubes e dificuldades de outros jogadores também. Então, esse foi um dos motivos pelo qual a gente escolheu conversar com o Sérgio Júnior, né? Um atleta recém-aposentado, aposentou no final do ano passado. Então, infelizmente, a gente vê muito disso. Um atleta fica omisso, ele quer passar, às vezes, alguma coisa para a imprensa, mas fica receoso de não ter mais esse espaço no mercado de trabalho e acabar com a sua carreira aí tão precocemente, que essa é a realidade do nosso futebol hoje, né? É verdade, o nosso Gustavo Romão, Guga, né, participando também, mandando uma mensagem aqui pra gente, lembrando uma situação recente agora de uma convocação da Seleção Brasileira de Basquete Feminino, que alguns clubes, né, que estão financiando uma tentativa, né, de recuperação do basquete feminino, não estavam cedendo às jogadoras, e uma pressão monstruosa da federação, que às vezes não tem coragem de encarar os clubes ou os patrocinadores, vão para cima do lado mais fraco, que são das atletas, e ficam ameaçando, se não vier, não vai ser convocada para as Olimpíadas, não vai representar o Brasil, e começa às vezes aquele discurso covarde de não é patriota, não é isso e aquilo, como se o atleta vivesse de vento, né? Assim, precisa necessariamente de uma estrutura financeira. Então, como é que você vai romper ou brigar com o clube que paga o seu salário, que garante suas condições de vida, e sem saber se no dia seguinte como é que vai ser sua relação? Então, essas covardias que muitas vezes a gente observa tem a ver muito com isso, né? Porque às vezes os atletas estão muito fragilizados, não atuam conjuntamente, atuam isoladamente, aí é fácil pressionar e aí deixar o atleta numa situação de constrangimento muito grande e ele acaba, enfim, às vezes cedendo a muitas dessas pressões. É engraçado você falar sobre o basquete feminino, porque no basquete masculino, vira e mexe, rola alguma confusão com os atletas da NBA, né?
Até o Rubem Manhano, ele tem uma dificuldade muito grande de reunir os atletas da NBA, né? Parece que os caras não têm desejo ou vontade de atuar pela seleção brasileira. Acho essa é a impressão, né? Inúmeras vezes o Varejão já recusou, né, a convocação, né? O Nenê também. E os caras preferem jogar no basquete americano, continuar lá no Cleveland Cavaliers, no Gold State da vida. Mas eu acredito que isso tenha sido mais para um passado bem recente, Rafa. Acho que hoje em dia, eles estão vendo, né, que o basquete brasileiro ele teve uma evolução. Sim, nos últimos 10 anos aí com o NBB, né? Isso. 8 anos, talvez. Então acho que assim. Antigamente, sim. Antigamente o atleta não fazia questão, de fato, de participar de uma Olimpíada para vestindo a camisa da seleção. Tem um ponto importante, um esporte, né? Muita gente fala, não é esporte, é negócio e tal, mas o automobilismo. Né, o automobilismo, se a gente parar para pensar, a renovação da Confederação Brasileira de Automobilismo é baixíssima. Né? Quantos pilotos brasileiros estão hoje na Europa disputando competições para poder chegar à Fórmula 1? Né? Quantos pilotos brasileiros efetivamente têm um patrocínio forte, como a Ayrton Senna teve com o Banco Nacional, né? Como o próprio Emerson Fittipaldi, como o Nelson Piquet, né? Com a Parmalat, enfim, que podem proporcionar com que esses atletas, né? Porque são atletas, o fato de você dirigir um carro, você também tem um preparo muito grande para aturar a força da gravidade, enfim, um trabalho físico também, né? A CBA, por exemplo, Rio de Janeiro não tem autódromo, né? Acabou Jacarepaguá para a construção do Parque Olímpico. Houve uma promessa de um novo autódromo em Deodoro, não aconteceu. Enfim, o automobilismo também é um ponto importante, porque é um esporte caro e o Brasil, talvez aí pela primeira vez, né, em mais de 40 anos, pode, na próxima temporada, não ter nenhum piloto no grid. Né? Então não há uma renovação. Aí você vai falar, não, mas aí tem o Pietro Fittipaldi. Pô, Pietro Fittipaldi, né? Aí você tem o Nelson Piquet Júnior. Nelson Piquet Júnior, você não vê surgindo outro nome. Surgiu agora o Felipe Massa, né, que tá aí tentando, mas você não vê em abundância o surgimento de bons pilotos, ou pelo menos que pilotos que estejam trabalhando nas categorias de base para poder correr em carros de fórmula, né, e não carros de estoque, como hoje tem no Brasil a Stock Car, que muitos pilotos preferem ficar aqui pelo Brasil. Então esse é um ponto importante também, porque a vida do piloto, apesar de ser... Muita gente fala, não, o piloto ganha muito dinheiro, também é muito diferente. O Felipe Nasser, por exemplo, que é piloto brasileiro da equipe Sauber, ele ganha algo em torno de R$60 mil por mês. Nossa, R$60 mil é um bom salário. Para a Fórmula 1 ele é um miserável. Isso aí. Porque o Alonso do lado dele ganha 2 milhões por mês. Né? O Vettel ganha 1 milhão e meio, sei lá, de dólares por mês. Então a gente também acaba levando essa realidade dentro da conjuntura do esporte, né, daquela modalidade, mas você vê um Felipe Nasser ganhando um salário baixíssimo para um piloto de Fórmula 1, né, se você parar para pensar. E não há uma renovação também. Agora essa questão do valor, né, que envolve alguns esportes é muito interessante, né? Você tá falando dessa dimensão do que é um valor alto ou baixo, dependendo do esporte. Tem uma história que eu vi uma vez do Pete Sampras, né, um dos maiores tenistas de todos os tempos, né, americano, venceu aquele US Open diversas e diversas vezes, foi número 1 do ranking muito tempo, que uma empresa que vendia pizza quis fazer uma ação comercial com o Pete Sampras e ofereceu, na época, $70 mil para ele comer uma fatia de pizza no local onde ele estava ali. Era só isso. Ele não tinha que fazer nada, não tinha que falar nenhuma frase, não tinha que decorar nada, era comer uma fatia de pizza. Eu não sei vocês, mas uma pizza muito ruim ainda é uma boa pizza, não é? Não é muito difícil ter uma pizza muito ruim, mas muito bem. O Pete Sampras se recusou, não quis achar 70 mil para comer essa pizza, eu não quero. Você vê a dimensão, para esse cara ficar 15 segundos comer uma fatia de uma pizza num lugar, não valia a pena, porque 70 mil representava nada frente ao volume absurdo de dinheiro de patrocinadores que esses caras tinham. Então, às vezes, dá se perde um pouco a dimensão dos valores envolvidos em algumas situações, porque são esportes que, quando chega no atleta de ponta, o nível de grana envolvido, né, é tão grande, que faz com que a tenista agora Sharapova se envolva em dopings e questões para tentar se manter no alto rendimento, porque é muito dinheiro e aí a perda de posições tem um impacto tão grande nos recursos desses atletas que acaba optando pela dopagem e por outros caminhos, né? Inclusive, falando nesse assunto do doping aí, uma informação que eu ouvi ontem, inclusive,
Parece que a comissão aí de antidopagem está querendo rever essa questão aí desse antidoping da Sharapova e de outros 40 atletas russos. Pode ser que isso haja uma reversão aí nessa punição e que eles possam participar dos Jogos Olímpicos. A tendência é que parece que o nível de doping foi muito mínimo e pode ser que isso seja revisto. Enfim, foi uma informação que eu ouvi de alto, assim, não tem mais detalhes, mas... Você pode se dopar, mas ser... vai devagarzinho. Pois é, se dopa, mas... Vamos lá. Não exagera, não exagera. Mais dosagem. Olha a dosagem. Vocês falaram em pizza e tudo mais, eu não ganho 70 mil pra comprar, né, pra morder uma pizza, mas tô aceitando aqui, então, a vaquinha da galera. Vamos ao intervalo. Na sequência, tem o nosso convidado da noite, Sérgio Júnior, falando conosco aqui no Detalhe. Lembrando que você liga e participa, 2125-3090, 2125-3090, ou então mande a sua mensagem pelo Facebook, facebook.com/No Detalhe. Segura aí, vamos pela outro cara. Muito bem, galera, estamos de volta. Este é o No Detalhe, quadro da jornada esportiva da Rádio Fluminense, e tratando hoje sobre o tema do esporte brasileiro, sob a ótica de atletas. Temos um entrevistado na linha, ele é o Sérgio Júnior, ex-jogador, se aposentou no ano passado, vestindo a camisa do Madureira, mas com passagens por diversos clubes, Nova Iguaçu, Bangu, Macaé, já teve passagem pelo Icasa, América de Natal, jogou no exterior por time da Coreia do Sul, da China e campeão peruano também, pelo Sporting Cristal do Peru. Sérgio Júnior tem 37 anos e hoje ele trabalha numa empresa de consultoria. É um dos sócios da ODG Esporte. Boa noite, Sérgio Júnior, prazer ter você aqui conosco no Detalhe. Boa noite, o prazer é meu, né? Prazer muito grande estar participando aí do programa de vocês. Muito bem. Sérgio, eu sei que você estava acompanhando aí o comecinho do nosso programa e queria saber de você, amigo, como é que é para você, um ex-jogador, como é que é visto o futebol para você hoje como ex-jogador? Você tinha uma mentalidade quando era jogador, antes de encerrar a carreira, ano passado, e hoje, como é que você enxerga o futebol hoje, sendo um ex-jogador de futebol? Cara, realmente a gente passa por diversas situações, tanto nas situações boas como nas situações ruins dentro do futebol, né? A gente vê hoje que o futebol anda num momento muito complicado, principalmente o futebol brasileiro, né? Independente de times, de séries de brasileiro, de campeonatos estaduais, a gente vê que a gente tem um problema muito sério. Precisa ser muito reorganizado em relação a isso. Os times precisam se reorganizar, as estruturas, né, ficam se devendo muitas coisas para terceiros e isso acarreta dentro dos clubes hoje. A gente sabe que as coisas funcionam assim, né, porque um deve um favor para o outro, que tem que colocar um atleta onde o atleta tem que jogar e o atleta às vezes não condiz com aquilo, com as condições. De repente tem um que está na reserva é melhor do que ele, mas então assim, a gente está caminhando para um lado, e isso a gente tem um grande exemplo até na própria seleção. A gente sabe hoje que a nossa seleção brasileira nem são os melhores que são convocados, nem são os melhores que estão jogando. Então isso vem lá de cima e acaba acarretando aqui embaixo também. Boa noite, Sérgio Júnior, aqui é Alexandre Arraes, obrigado pela participação no programa. Vou fazer uma pergunta, não sei se você está observando, por exemplo, o futebol carioca com atenção, mas, por exemplo, a Série B aqui do Rio de Janeiro, na semana passada, as últimas 2 semanas, 2 times perderam por WO, um porque não estava com os uniformes, a equipe do Belfort Roxo, né? E um jogo do Duque de Caxias ou do Nova Iguaçu, agora estou na dúvida, que não se realizou também porque não tinha ambulância no estádio. Então, assim, uma dificuldade. Você, Sérgio, que participou jogando em alguns clubes que... Não sei se você chegou a jogar a Série B aqui do Rio de Janeiro, mas certamente Série C ou Série D do Nacional, né, por alguns desses clubes. O
Que exemplos você pode dar de situações assim, de precariedade que às vezes o grande público não sabe, mas que o atleta que está jogando num clube às vezes de menor investimento tem que encarar os grandes desafios, as dificuldades que não chegam ao grande público, que pensam que não, é uma tranquilidade a vida do atleta, mas que na verdade é uma grande dificuldade, principalmente os atletas que não estão naqueles 5 ou 10 maiores times brasileiros. Sérgio? É assim, a dificuldade a gente sabe que é muito grande. Só pegando um gancho aí do que você me falou em relação à Série B do Carioca, eu tenho acompanhado, sim. Só que assim, a gente vê uma Série B, uma A2, né, de São Paulo hoje, onde canais fechados estão transmitindo os jogos, e a Série B do Rio, essa muitas vezes vergonha que acontece. Um time participar de um campeonato onde não tem condições de ter um uniforme, o outro porque não conseguiu trazer uma ambulância ao estádio. E isso só o que? A gente denigre um pouquinho mais a imagem do futebol carioca. A gente sabe que o futebol carioca realmente está numa situação complicada. Em relação a esses clubes de menor investimento, muitas vezes o sufoco é muito grande, né? Muitas vezes você fica 2, 3 meses sem receber, né? Um clube que muitas vezes tem que você vai para algum tipo de cidade, eles vão te dar alimentação, alguma coisa assim, e muitas vezes você é tratado mal, né? Porque o presidente não pagou a pessoa o restaurante que te fornece o almoço, que te fornece o jantar, e muitas vezes você é tratado como bicho, como lixo, né? E as pessoas não veem que você está ali simplesmente para poder trabalhar, né? Todo trabalhador, quando chega ou no dia 5, ou no dia 10, ou no 5º dia útil, o cara quer receber seu salário. E o atleta de futebol não é diferente. O atleta de futebol tem família, o atleta de futebol tem filhos, o atleta de futebol tem filhos na escola, tem que pagar um plano de saúde, tem que fazer compra para dentro de casa, muitos têm que pagar aluguel. Se o cara não tem um carro para pôr a gasolina, o cara tem que ter o dinheiro para sua condução, para ir treinar. E muitas vezes o presidente do clube, muitas vezes não está nem aí para uma situação dessa, entendeu? O cara ficar 3 meses sem receber, sabe? Às vezes o cara com família, com filhos ficam doentes. E quando você entra dentro de campo, você tem que esquecer disso tudo. Você tem que sempre dar o seu melhor. Por quê? Mesmo sendo um clube de menor investimento ou não, vai ter sempre alguém assistindo o jogo, vai ter alguém sempre ali falando que você não joga nada, que você é mercenário, que você está ali só para roubar. E o cara não sabe o que acontece no dia a dia. O cara não sabe o problema que você está na cabeça. O cara não sabe que você está ali, mas com o pensamento do que você pode dar de almoço para um filho. O que você pode dar... o seu filho está passando vergonha na escola porque não está pagando a mensalidade. Então, são várias coisas que se vão chegando, que culmina... o time tal desceu. Por que ele desceu? Eu não sei. A gente não sabe o que vem por trás disso tudo. Anos e anos, né? Histórias atrás de histórias, jogadores e mais jogadores, onde que a gente... mas qualquer coisa você recebe na justiça. Peraí. Todo trabalhador quando tá trabalhando, busca receber o seu salário. É a única coisa que ele quer. Ele quer trabalhar, ele quer receber. E ele é cobrado para isso. Ele não pode faltar um treino, ele não pode faltar um jogo, mas eu também espero que muitas vezes esses dirigentes não deixem faltar as coisas para esses atletas. E que muitas vezes estão faltando, e a pessoa que está fora, o torcedor, muitas vezes não consegue enxergar isso. Legal, então. Sérgio Júnior, boa noite. Aqui Rafael Melo. Prazer falar com você. Sérgio, você está trazendo um relato bem interessante com relação à precariedade que existe, né, no mundo do futebol. Pela sua grande experiência, né, você jogou em clubes da China, passando pela Arábia, enfim, indo para o Peru, para a Coreia do Sul e vindo, né, terminando sua carreira no futebol aqui do Rio de Janeiro. Falando especificamente daqui do estado, onde é que fica o Sindicato dos Atletas do futebol profissional nessa conversa toda? Não há nenhum apoio ao atleta? O apoio até acontece, sabe? Só que assim, muitas vezes a gente vê que o Campeonato Carioca hoje é um jogador que sai do time A para o time B, daqui a pouco do time B volta para o Série A, para o time A, desculpa, né?
Um exemplo, um jogador está no Madureira, vai para o Bangu, do Bangu volta para o Madureira, e muitas vezes, se esse jogador aciona qualquer um desses clubes na justiça, ele vai pagar isso mais à frente, entendeu? História Então, sempre pra corda mais fraca, né? E sempre história do lado mais fraco, porque se um clube qualquer quer contratar um atacante, vou te dar um exemplo, ele vai buscar você, mas se você colocou na justiça e ele de repente faz a mesma coisa que o outro clube faz, ele não vai te contratar, entendeu? E muitas vezes isso acarreta em tipo de situações da gente estar baixando cada vez mais o nosso nível para poder jogar, porque antigamente se o cara pagava 10 para 1, hoje ele paga 3, de 3 que o cara vai aceitar, de repente até no mesmo nível, mais jovem ou menos, ou mais experiente, mas ele vai pagar 3 atletas, 3, ainda vai sobrar 1. Então assim, nós perdemos um pouco o bom senso, né? Eu vou me valorizar. Os próprios atletas hoje estão se desvalorizando para poder estar empregado, né? A gente vê que muitas histórias, mas fulano ganhava tanto, fulano ganhava X, e as coisas não funcionam por esse lado. A classe dos atletas é uma classe desunida, né? Onde cada um, logicamente, que o futebol é um trabalho em grupo que busca um trabalho individual onde busca o bem do grupo. Então assim, o cara vê a parte dele, se ele está recebendo, se ele não está recebendo, o salário dele é bom, o problema não interessa o outro. Então às vezes a gente funciona de uma forma que a gente acaba se desvalorizando para poder estar empregado. Isso acontece muito hoje, principalmente aqui no futebol do Rio. O cara se desvaloriza para poder estar empregado, e o outro quer se valorizar um pouco, ele não vai estar empregado. Ou o outro que colocou na justiça não vai, porque o clube que quer contratar ele, de repente faz a mesma coisa que um outro clube faz. Então o que o cara faz? Muitas vezes ele fecha a porta, como você falou. A corda sempre vai estourar pelo lado mais fraco. E nesse lado, é o lado dos atletas. E muitas vezes o sindicato está ali para nos apoiar. Ele sempre está nos apoiando. Só que ele te apoia até um certo ponto. Ele pode te apoiar, mas ele não pode obrigar o clube a te contratar na próxima temporada. Então a gente fica um pouco à mercê em relação aos o clube vai fazer, então você acaba aceitando para você também poder estar empregado no próximo ano. Perfeito. Sérgio, uma pergunta. A gente vê hoje que você, enfim, tem uma consultoria, né, trabalha com o esporte. Em que momento da sua carreira você começou a se preparar para o momento de encerrar a carreira? A gente observa alguns atletas, às vezes até por necessidade ou não, esticando demais a sua carreira, continuando, né, jogando, sei lá, às vezes atletas que com renome, enfim, até com passagens internacionais, jogando Série C, não param de jogar, às vezes são necessidades financeiras que fazem o atleta continuar, mas muitos, a impressão que a gente tem, também não vão se preparando para esse dia seguinte, o momento em que não dá mais para jogar dentro do campo e como seguir, né, trabalhando, enfim, sustentando suas famílias. Como é que foi para você? Como é que foi essa sua trajetória? Em que momento você começou a já olhar qual seria o dia seguinte do encerramento da sua carreira como atleta? Assim, realmente esse dia é muito difícil, é muito complicado você tomar um tipo de decisão como essa, de você falar, pô, hoje chegou o meu dia, vou parar e não dá mais, né? Eu continuava me sentindo bem fisicamente, continuava sabendo que eu tinha condições de continuar até jogando da maneira que eu vinha jogando, né? Mas chega a hora que mentalmente você vai ficando fraco, você vai brigando por tantas coisas todos os dias e, querendo ou não, a idade vai chegando e você vai brigando até com o seu próprio corpo para você conseguir se manter no alto nível, né? A gente sabe que há alguns anos atrás a pessoa experiente dentro do grupo era bem vista, e hoje não, porque o clube tem que ter uma saída dos atletas e essas saídas são dos jovens. Então chegou a vez dos jovens tá jogando e você, muitas vezes, como experiente, você fica um pouco de lado. Então assim, você acaba de uns 2 a 3 anos para cá, eu venho me preparando, né, venho fazendo cursos, venho me colocando mentalmente que esse momento iria chegar, né? No final do ano passado
eu tive esse convite de poder estar na ODG Esportes, né? Foi um convite do Carlos Wajman e do Bruno Wajman, né? Foram pessoas assim que me abriram as portas para um mundo novo, sabe? É um mundo que eles acreditam no que eu digo, estão acreditando no meu trabalho. Nós não somos melhores do que ninguém, mas na realidade, a partir do momento que você entra, você quer fazer um trabalho diferente, você não quer ser igual a todo mundo. Então a gente está procurando diferenciar o nosso trabalho em relação aos atletas, sabe? Tentando estar sempre junto, tentando dar o maior conforto. Não adianta hoje a ODG Esportes querer ter 50 jogadores, porque ela não vai ter a estrutura para poder ter. A gente tem um número menor, a gente trabalha com um número menor, mas que esse número menor possa ter uma saída, que esse número menor a gente possa dar uma atenção, possa ter um cuidado maior, cuidar bem da carreira, não somente dentro do campo, mas também fora dele. Então, assim, a gente está tentando, dentro de um mercado tão difícil, tão competitivo, que é esse meio de consultoria, de empresarial, os atletas, a gente está buscando algo diferente. Não sabemos até onde nós vamos chegar nisso, sabe? Mas é aquilo, quando você trabalha sério, trabalha com seriedade, tenta ser correto, tenta trabalhar da maneira certa, acho que as coisas podem caminhar. E é a maneira que a gente está tentando fazer hoje. Beleza, Sérgio, a gente queria te agradecer aí pela entrevista muito boa, de muito valia pra gente, pros ouvintes da Fluminense, que não tem essa noção do que é o mundo do futebol por trás dos bastidores. Então você pôde colocar muito bem isso e a gente agradece. E se você quiser deixar algum contato da sua empresa aí para que o público possa te seguir pelo Face, enfim, pode deixar, o espaço é seu. Primeiramente, só quero agradecer o convite de vocês, né? É uma valia muito grande para a gente, principalmente que está terminando a carreira, ter a oportunidade de apresentar um pouco do nosso trabalho, um pouco de coisas que a gente está fazendo fora do campo, né? E a gente está aí, né, na página no Facebook, ODG Esportes, ODGSP, ORPS, com os 2 S mudos, né? ODG Esportes, também estamos no Instagram, ODG Esportes também, tudo junto. Então, assim, nos sigam, nos acompanhem, que serão sempre bem-vindos, e mais uma vez agradecendo a oportunidade de poder divulgar a marca da nossa empresa hoje. Valeu, Sérgio. Boa noite para você. Esse foi Sérgio Júnior, ex-atleta, falando aqui no Detalhe. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem muito mais. Você está na Fluminense AM 540, a primeira do Dial. Muito bem, estamos de volta aqui com No Detalhe desta semana. Que conversa boa com o Sérgio Júnior, hein? Daqui a pouco nós vamos bater um papo, mas olha, Alexandre Arraes, tema aí, pontos, melhor dizendo, impressionantes que o Sérgio Júnior trouxe para falar, para comentar, né? Da vida. Sem dúvida, do né, atleta. Rafa? A gente conversa muito, a gente sabe que a realidade dos clubes, principalmente de menor investimento, é difícil, mas às vezes é importante o ex-jogador poder mostrar, né, claramente essas passagens, né? Imagino o clube, enfim, às vezes dando um calote num restaurante e a equipe vai ali, vai se alimentar porque vai jogar, vamos dizer, mais tarde, enfim, e sendo tratado como, né, quem tá dando ali calote. É uma situação realmente, o jogador não tem nenhuma um controle daquela situação, porque é uma relação com o clube, e como ele mesmo disse, às vezes tratado como lixo. E as pessoas não entendem, né? Acham que o futebol é esse glamour, jogadores que ganham milhões, mas a realidade é essa, né? Difícil. E não é só no futebol, né? A gente também traz essa realidade pro basquete, pro vôlei, enfim, para as outras modalidades. Muito bem, agora vamos para a opinião do detalhe. Edmundo Fornazari chega para falar conosco. Edmundo, boa noite. Eu quero saber o seguinte: um patrocinador, ele pode interferir na vida pessoal de um atleta? Boa noite, Rafael, boa noite a todos. É uma pergunta muito boa. Eu acho que o patrocinador aí acaba interferindo sim na vida do atleta. E eu queria pontuar um pouco essa questão de patrocínio, né? O esporte, ele é uma coisa curiosa, né? Ele tem uma atração, desde a antiguidade as pessoas têm uma certa atração com o esporte, né? E
e como que isso, como isso é assumido na vida das pessoas, né? Isso é uma questão de paixão e razão misturado, gerando um comprometimento, conduta ética dos mais diferentes modelos, né? Então, ou seja, o esporte ele apaixona, ele atrai e emociona. Então, ou seja, é uma coisa que está presente na vida do dia a dia das pessoas, né? E isso também coloca riscos relacionados a essa paixão. Ou seja, levando isso para o mundo da prática, quando eu estou patrocinando um atleta, eu também estou correndo risco de patrocinar esse atleta. Então, eu acho que tem sim uma certa interferência na vida do atleta, respondendo essa pergunta. Entendi, Edmundo. Na verdade, hoje a gente pega alguns casos, né, recentes, como o Ronaldo, né, que há pouco tempo atrás teve um relacionamento, né, com garotas de programa, o próprio Oscar Pistorius, né, na África do Sul, que foi julgado pelo assassinato da sua esposa, né, o Tiger Woods no golfe também, que teve uma traição, né, revelada, né, flagraram ele, né, num relacionamento extraconjugal. Até que ponto, Edmundo, uma marca pode observar, opa, tá na hora de parar porque esse atleta tá começando a gerar já um distúrbio, um prejuízo de imagem para mim? Vamos pensar um pouco antes de chegar nas pessoas. Tá ouvindo aí, Rafa? Sim, estou aqui. Antes de chegar nas pessoas, vamos pensar um pouco nos riscos relacionados ao patrocínio, né? Toda vez que você decide fazer um investimento sobre patrocínio, em esporte, ele deve ser feito de uma forma bastante cuidadosa, né? A principal forma que a gente encontra hoje desse cuidado é que você não tem uma medida quantitativa que possa sugerir se esse investimento, o retorno dele foi bom ou ruim. Você está citando o caso do Tiger Woods, do Pistorius, do próprio Ronaldo. Na verdade, quando a empresa faz um investimento na imagem desse profissional, ela está pensando no retorno que vai ser trazido, né? Ou seja, que esse profissional vai trazer. E aí é lógico que você mistura, como a gente falou em paixão e emoção, você está misturando o personagem com o profissional. E o que, na verdade, a gente tem de carência? A gente tem de carência como é que a gente vai medir efetivamente o retorno desse investimento. Pegando o exemplo do Tiger Woods, ele teve o problema dele do acidente lá em novembro de 2009. Na verdade, ele saiu de casa e bateu o carro, né? E ele tinha tido uma briga com a mulher dele, que era uma norueguesa, uma modelo. E aí se descobriu que ele tinha 13 amantes, e por aí foi. Ele levou mais de 5 anos para se recuperar, e a Nike cortou o patrocínio com ele, e só depois que ele voltou, recentemente, nos últimos 2 anos que a Nike voltou. E você tem casos como o Sarapova, o próprio Oscar Pistorius, e aí sim, né, o patrocinador, ele vê como reflexo da atitude daquele profissional dentro da marca dele, que reflexo tem, né? Então eu acho que toda vez que você opta por fazer um investimento em patrocínio, você sempre tem que considerar algumas coisas, né? Optar em investir em patrocínio, quer seja em qualquer modalidade, o empresário, ele seja ele dirigente de organização, ele tem que ter na cabeça dele que esse investimento vai ser de longo prazo. Eu vejo que no caso do Tiger Woods, a própria Nike voltou a patrociná-lo, né? O próprio Ronaldo também, mesmo depois dos próprios episódios, não teve problema com o patrocínio. Nós não temos ferramentas quantitativas relevantes para medir patrocínio, isso é um fato, né? Então a gente tem avaliações numéricas que são efetuadas em um determinado tempo, então, ou seja, é um investimento sempre de longo prazo, e mesmo assim você nunca vai ter uma certeza se você aumentou a venda por causa do patrocínio ou não, assim como você não vai ter certeza se você perdeu a venda por um problema do Tiger Woods, ou problema do Ronaldo, ou problema da Sarapova, etc. Edmundo, oi. Aí só aproveitando esse gancho, né, quando a gente fala de investimento a longo prazo, a gente está falando muitas das vezes num atleta que está, de repente, iniciando a carreira, porque se a gente for pensar numa marca que queira patrocinar o Cristiano Ronaldo ou o Messi, até mesmo o próprio Neymar, de repente o retorno, né, a associação da marca à imagem deste atleta pode dar um retorno imediato financeiramente falando, né? Sim, eu acho que aí é um composto, né? Você está falando de grandes atletas e que
estão associados a grandes marcas, e aí você vê que esses atletas eles estão num composto de mídia onde o patrocínio esportivo é mais um só. O Ronaldo, o Neymar está em comercial de Gillette, o Neymar está em comercial de sapato, o Neymar está em todo lugar, né? Então, ou seja, imagem de força, de juventude, etc. Não necessariamente do jogador de futebol, né? O que você está colocando é uma proposta bem interessante, que eu vou começar a investir naquele jogador ou naquele atleta que vai se formar. E isso é uma coisa muito boa para quem não tem muito dinheiro para fazer investimento em comunicação. Porque ele vai aproveitar e vai crescer junto com aquele profissional. Vocês se lembram aí, eu posso citar isso, o Guaraviton, que foi um sucesso tremendo, né, e Guaravita também, que é o produto deles, na camisa de futebol, e o produto cresceu absurdamente. Mas foi um investimento muito concentrado, né? Mas acho que um ponto que você está levantando aí, Rafael, é o seguinte: mais importante de tudo isso é que o executivo que seja responsável por esse projeto, primeiro que ele vai ter que comunicar aos outros envolvidos na empresa que está trabalhando os resultados que ele teve, se ele conseguir mostrar. E ele tem que ter muita tranquilidade e frieza necessária para correr risco. Ou seja, quem investe em marketing esportivo é um investimento de longo prazo com medidas ineficazes, que nós não temos ainda uma medida para dizer que foi o patrocínio que fez realmente aumentar a venda, né? E ele tem que ser frio para correr risco, ou seja, ele vai acreditar ou não. Uhum. Porque, na verdade, ele também tem que avaliar os seus parceiros vendedores, seus vendedores, a repercussão que isso vai dar, e um retorno que, embora não seja exatamente quantificado, ele será extremamente favorável à empresa que realmente investe em atividades de patrocínio, gerando pelo menos atitudes de boa vontade junto ao público. Legal, então. Edmundo, obrigado. Até a próxima semana. Tá bom, muito obrigado. Um prazer falar com vocês. Até a próxima semana. Um abraço. Um abraço. Tá aí, portanto, Edmundo Fornazari participando conosco aqui na Opinião. A Opinião no Detalhe. Vamos ao intervalo. Na sequência tem muito mais para você aqui no Som da Flu AM 540, a primeira do Dial. Beleza, então, voltamos aqui com o No Detalhe desta semana, lembrando que você pode ligar e participar conosco pelo 21, né, código de área, Rio de Janeiro, 2225-3090. Semana passada me perguntaram, poxa, Rafael, por que você fala 21? Porque nós temos aqui ouvintes, internautas, né, ouvintes que nos acompanham fora, né, do Grande Rio, da cidade do Rio, Niterói, enfim, a galera da região dos Lagos, região serrana, e claro, né, também a galera da internet, né, em qualquer lugar do planeta, você acessa www.ofluminense.com.br, acompanha o No Detalhe, pode entrar também no nosso site www.nodetalhe.net.br e também o Facebook, facebook.com/nodetalhem. É muita ferramenta, hein? Então não tem desculpa. Quer se comunicar com a gente, tem tudo isso aí para vocês conversarem com a gente. E a página do Face, você chegou a falar, não? Falei, facebook.com/nodetalhem. É muita ferramenta, eu me perdi já, desculpa. Não, inclusive, deixa eu aproveitar aqui a oportunidade também mandar um abraço ao Luiz Felipe, né, ao Carlos Sampaio, também o Felipe Azevedo, né, curtindo a nossa página no Facebook, também a Janaína Aquino. Janaína Aquino, aniversariante de hoje, minha priminha. Beijão pra minha prima. Não está acompanhando o programa hoje, justamente porque está comemorando a comemoração. Um beijo, prima. Mas a gente vai avisar no nosso site, né, também na página do Facebook, reprise no final de semana, né? Sempre tem a reprise no final de semana. Esse final de semana especificamente, como tem poucos jogos, né, que estão concentrados por causa das finais da Taça Guanabara, última rodada da Taça Guanabara, então certamente o No Detalhe vai ser reprisado. A gente vai só identificar exatamente qual é o horário, mas então, ó, já temos a confirmação assim, 14 horas do sábado, não é isso? Opa, 15 horas no domingo? Não, no domingo não. Domingo... Não, 14 no sábado com certeza. Aí depois a gente verifica, de repente é depois, né? Talvez seja 19 horas no domingo, mas a gente confirma, coloca no site para vocês que queiram acompanhar. De qualquer forma, o áudio tá no nodetalhe.net.br pra galera poder acompanhar.
Deixa eu só aproveitar rapidamente, já que o Rafa puxou a sessão abraços, mandar um abraço pro Freitas Neto, Reginaldo Barbosa, 2 ex-companheiros nossos aqui que já trabalharam com a gente, estão acompanhando também no detalhe, e Vinícius Pulquério, também nosso ex-companheiro. Melhor Vinícius Santos, né? Vinícius Santos, pronto. Pois é, Então vou dar um abraço pro Vitor Lessa também. Grande Vitor Lessa passou uma grande dificuldade amigo. essa semana, né? Num assalto, uma situação bem difícil. Verdade. Mas o grande Vitor Lessa, que tá na Rádio Globo, né? Trabalhando na Rádio Globo, o ex-companheiro nosso aqui da Fluminense, sempre com muito talento. Valeu, Vitor. Deixa eu só fechar então a sessão Tamanduá, né? Deixa eu aproveitar, já que vocês abriram, né? Só para que o amigo ouvinte, aí, o internauta possa entender também, né? O No Detalhe, ele é ao vivo, né? Todas as noites de quinta, mas também tem a reprise já que você acompanha não só pelo site, mas também dentro da jornada esportiva da Rádio Fluminense durante o final de semana, né? Então você tem sempre uma oportunidade de acompanhar ao vivo nas noites de quinta e também, claro, durante o final de semana. É sempre muito bacana, é sempre interessante, né, a sua participação. Tocamos a bola, então, Arraes. É verdade. Estou querendo comentar algumas questões que são interessantes também em relação ao atleta, que é justamente o fato de que o atleta, além do seu contrato, né, que, enfim, segue a CLT, mas ele tem o direito de imagem, direito de arena. E é importante a galera saber que mesmo o jogador que fica no banco de reservas, ele também tem seus direitos garantidos, porque faz parte do espetáculo. Então, às vezes, o jogador está num clube de menor investimento, mas ele está participando de um campeonato importante, como a Série A aqui do Rio de Janeiro, ele tem direito de imagem, tem direito de arena para participar. O que o Sérgio Júnior disse na entrevista, que eu acho muito importante, é isso. A gente vê a Série A3 de São Paulo sendo transmitida hoje, com interesse de transmissão. TV Brasil está transmitindo, enfim, tem uma rede de mídia interessada em transmitir a 3ª divisão de São Paulo. E a Série B aqui do Rio de Janeiro não tem interesse de transmissão. Isso tem um impacto grande nesses jogadores. Esses exemplos que ele deu, às vezes são jogadores que, às vezes a gente até brinca. No ano tá no Boa Vista, depois tá no Madureira, vai pro Nova Iguaçu, isso volta aí pro Boa Vista, vai pro Madureira. Círculo. Esse jogador acaba não podendo fazer coisas que o Sérgio Júnior comentou, às vezes entrar na justiça numa situação, porque sabe que é mais ou menos ali mesmo que ele vai caminhar. Mas como ele joga às vezes a Série B, ele não tem direito de arena, não tem direito de imagem, porque esses jogos não são transmitidos, e isso é um impacto grande nos recursos que esse atleta poderia ter. Então, é muito ruim, é uma pena, né, que a gente não tenha hoje, no futebol do Rio de Janeiro, condições de ter uma Série B, uma Série C, com interesse de mídia para transmissão. A gente sabe que a concentração de comunicação no Brasil é muito grande, lamentavelmente, são poucas emissoras que fazem essa transmissão, mas é uma pena que a gente tenha, na realidade do Rio de Janeiro, e aí não precisa nem ser na Série B, na Série A, equipes recebendo punições de pontuação porque não tinha número de atletas adequadamente inscritos, né, participando da primeira rodada com 2, 3 jogadores do banco de reservas. Então, assim, é uma situação urgente que tem que ser verificada, porque se não há uma melhoria da qualidade do trabalho dos clubes, da federação, dos atletas, obviamente o produto, o resultado disso não será positivo e não vai ter interesse de público. Evidentemente, já é um interesse baixo no próprio estádio, muito menos quem é que vai assistir isso na televisão, né, Rodrigo? Sem dúvida. Tá aí o motivo, né? Como é que uma empresa, uma emissora vai investir transmitindo jogos num campeonato que o time não tem jogo de camisas para começar jogando? Como é que uma emissora vai transmitir um jogo que o time não tem condições de trazer uma ambulância para o estádio, porque sem ambulância não existe jogo de futebol? Como é que uma equipe vai transmitir? A Carioca da Série A já tem a exposição da mídia, mas ainda assim acontecem esses problemas. O exemplo que você acabou de passar do Tigres e do Bom Sucesso, que tiveram jogadores inscritos irregularmente no início do campeonato. E, enfim, fica difícil, fica complicado para a mídia investir num produto que não dá nenhum retorno. Quer ver um ponto interessante? E aí o atleta, né, Rafa? O atleta tem que ter um papel mais ativo nisso, né? Essa a gente entende essas dificuldades, vários exemplos desses, às vezes
é isso, trabalho, são esses 3, 4 clubes, são as minhas opções, eu não vou bater de frente, mas a necessidade de se organizar um pouco melhor, isso faz parte, assim, se as federações e os clubes não dão conta, o atleta tem que trabalhar para fazer uma melhoria. Então, fica aí realmente um pouco o desafio de uma melhor articulação por parte dos atletas, como dos treinadores, a gente vai conversar sobre isso em outras oportunidades, acabam sendo carreiras que primam por um individualismo. E aí, na verdade, você acaba cada um por si. E aí é isso. Hoje o meu time tá ruim, amanhã eu vou para um outro lugar, é isso, eu vou ter uma chance, vou fazer um jogo importante, quem sabe alguém me vê, eu vou para algum outro lugar, e aí você não tá pensando na melhoria daquele produto, o que é um erro, porque hoje você pode ter conseguido aparecer e ir para não sei aonde, mas amanhã você talvez tenha que voltar, e na hora que você voltar, se você tá num clube que não tem visibilidade, você vai ter todas essas dificuldades. Não vai ter direito de imagem, não vai ter direito de arena, participa de um campeonato que não tem prestígio, e você vai ficar numa situação difícil. Mas aí quer ver um ponto interessante? Sinceramente, eu acho que a classe... O que o Sérgio Júnior disse é perfeito, é um individualismo. O atleta de futebol, eu acho que o brasileiro, de uma maneira geral, o atleta de futebol brasileiro, ele não está preocupado com a classe dele. Eu acho que o bom senso ele surgiu, mas o bom senso ainda não... Falta alguma coisa para explodir, né? Acho que falta às vezes até a prática, falta efetivamente uma conscientização, porque é isso que acaba acontecendo. O atleta, ele tem que olhar um pouco também pro lado dele. Você pega um garoto aí, vamos lá, esse Luiz Henrique do Botafogo, 18 anos. Qual o pensamento desse garoto? Cara, eu tenho que me firmar aqui no Botafogo, ganhar algum campeonato, levantar uma grana, e se eu receber uma proposta para jogar no futebol europeu que seja interessante, eu vou embora. E nesse ir embora para um outro local, esse atleta perde totalmente a sua ligação com as causas daqui locais, né? Então ele acaba perdendo a visão da realidade, como ele, por vezes, enfrentou nas categorias de base do clube até que ele se formou. Porque ele já está numa outra realidade, chegou num outro patamar, ele já consegue garantir a independência financeira dele. O que eu acabo percebendo é que esse individualismo ele não chega a ser de maneira ruim, criado de maneira ruim pelo atleta, mas sim pela necessidade do atleta sair e ter que jogar fora. Você imagina, um jogador que atuou no América, no Boa Vista, no Madureira, e recebe uma proposta para jogar no futebol da Guatemala, de El Salvador, né, que são periféricos aí, periferias, né, do futebol internacional. O cara vai pra lá, o simples fato dele sair do Brasil, ele já perde totalmente a relação direta. Ele tá preocupado em fazer o gol dele, tentar garantir o bicho, pra quando ele retornar, aí ele acaba encarando uma realidade pesada, mas ele não tem força nem mudança. Eu acho que a opinião do Sérgio é muito interessante. O papel que ele realiza hoje, né, e assim como o bom senso, se ganhar corpo efetivamente, é super relevante, porque são ex-atletas que já não tem mais... botar aqui a chuteira presa, né, com nenhum clube, e que já tem a sua liberdade profissional, financeira, para poder opinar, para poder melhorar, para poder gesticular efetivamente. Eu acho que a grande mudança que tem que existir dentro do universo esportivo para melhor condição de trabalho parte não dos atletas em atividade, a não ser que ele tenha realmente um peso muito grande, mas parte principalmente do ex-atleta. E isso eu coloco vôlei, basquete, tênis, coloco todas as modalidades esportivas existentes. Eu quero fazer um destaque aqui em relação a isso, porque a questão do campeonato, né, transmissões, né, muitas das vezes, né, as empresas são boicotadas em transmissões esportivas. A gente observa a Superliga de vôlei, né? Você tem um clube lá, vamos lá, Sadia Cruzeiro, ou Sada, né? Cruzeiro, alguma coisa assim. Ou Rio de Janeiro, Unilever Rio de Janeiro. A televisão fala Rio de Janeiro. O outro clube fala Osasco. Acabou. Não Osasco Nestlé ou Molico, né? Osasco. Fala só o nome da cidade. E aí, claro, o investidor, ele vestiu o time, ele colocou todas as jogadoras, placa, patrocínio, tudo. Mas a grande visibilidade, que é falar o nome, né? Ou o name right do estádio, né? Vamos falar agora, ao invés de você falar Arena, sei lá, Arena Vodafone, Arena Vivo, não. A Arena do Flamengo, a Arena do Fluminense. Então existe esse próprio boicote. Aí o empresário ele fala, cara, eu vou investir e qual é o meu retorno direto, né? Para eu poder ter até mesmo a relação do clube e da marca. Casos como aconteceram com o ex-patrocinador do Fluminense, né, quando o Flamengo foi patrocinado pela Petrobras, são casos de muita exceção, que foi o que o Edmundo acabou dizendo na opinião dele. Tem que construir uma relação de longuíssimo prazo.
Você hoje, se não tiver uma relação pensando a médio e longo prazo, clube ou jogador, você não consegue ter a visibilidade desejada. E essa questão no Rio de Janeiro, em relação ao mercado de São Paulo, sinceramente, o Rio de Janeiro nunca conseguiu ter um interior forte. Infelizmente. Tem o Americano, surgiu o Goitacazes, o Serrano uma época, o Volta Redonda agora, mas é sempre, surge um clube e aí fica naquele marasmo. Surge um clube e fica naquele marasmo. Você pega realmente o interior de São Paulo, campeonato da Série A3, A2, você vê televisão, você vê rádios locais. Aqui no Rio, né, a gente fala muito... São Caetano disputou Libertadores. São Caetano foi vice-campeão da Libertadores na época do patrocínio com a Consul, né? Você pega aqui algumas características no Rio de Janeiro, né? Há muito tempo atrás, poucos da imprensa falavam no campeonato da segunda divisão, né? Então é uma construção a longo prazo e o Rio de Janeiro acaba se perdendo justamente por causa disso, descrédito da competição, quando você tem um clube que não tem nenhum uniforme. É verdade, mas olha, eu queria... retomar um pouco essa história dos atletas, porque é verdade, assim, tem um individualismo grande, mas como é que isso acontece? Como é que ela surge? Esse atleta, às vezes é um garoto de uma categoria, às vezes é um garoto humilde, e, enfim, ele vai para o clube. E como é que o clube... o clube nunca teve interesse, não tem interesse nos atletas unidos, não tem interesse que os atletas tenham uma capacidade de intervenção, que tomem determinadas atitudes. Então, quer dizer, a gente tem que levar em consideração que também não vai ser esse menino que do nada vai ter uma tremenda consciência política, vai ser, né, vai criar uma capacidade de organização muito grande. Existe hoje, dentro do mercado do futebol, por parte das federações, dos clubes, também um interesse que o atleta seja esse alienado. Então, assim, esse atleta que sai do ônibus com fone de ouvido gigante, que não participa de nada, não entende de assunto nenhum, o mundo está acabando do lado dele, ele não sabe do que se trata, não tem uma opinião sobre nada do que acontece, e aí, muitas vezes, até orientado por assessorias de imprensa e tudo mais, não entra em polêmica, se preserva, né? É o jogador produto, é o atleta produto, o cara não tem uma personalidade, não tem opinião, não tem nada. O que acontece? Essa figura, ela é estimulada pelos clubes, pelos dirigentes, por uma parte da imprensa, né? Que quer que o jogador seja essa figura. Porque na hora que o jogador tiver mais exigência... E eu lembro, vou fazer uma provocação aqui. Quando o Louco Abreu foi jogador do Botafogo, encarou muitas vezes a imprensa, repórteres fazendo perguntas bobas, sem conteúdo, sem se preparar para fazer a pergunta. E o Louco Abreu falava: não, acho que você está errado, não é isso, e corrigia. E uma parte da imprensa também não quer esse atleta com mais personalidade, com capacidade de peitar, mais questionador. Então tem um ambiente do futebol que às vezes cobra do atleta determinadas atitudes, mas vamos ver se no fundo, esse ambiente quer esse atleta. Está preparado para ouvir isso. Se está preparado e se quer esse cara. Não, às vezes o clube, os dirigentes, parte da imprensa querem esse atleta alienado, que faz amizade ali para fazer favores disso e daquilo, e que no fundo não é esse cara com capacidade de mudar esse cenário. Então, realmente, o bom senso precisa... Eu acho que o Bom Senso perdeu uma oportunidade agora. Imagina, a CBF ficou 3 meses com o Del Nero, se desligou. Por que o Bom Senso poderia ter feito uma campanha maior em cima da CBF? Uma manifestação. Pouca coisa, perdeu uma oportunidade. Então mostra que é um movimento que ainda precisa crescer muito e evoluir. Mas sem dúvida nenhuma, ainda há o ambiente do futebol não quer esse atleta. Não é só no futebol, não. Eu acho que em todos os esportes em geral. Não querem esse atleta que coloque. Tem encerrando essa participação rapidamente, tem um vídeo que corre no Facebook, muito interessante, do boxeador Muhammad Ali, falando sobre racismo nos Estados Unidos. Muito interessante. Quem tiver oportunidade, é fácil pesquisar, bota Google, Muhammad Ali, racismo. É uma entrevista na televisão, em que os repórteres estão ali num oba-oba e ele começa a tocar em feridas e coisas importantes e vai surpreendendo os repórteres que não imaginavam que ele tivesse aquela consciência e colocasse as coisas por ali. Então, é isso. Assim, às vezes o ambiente do esporte também não está preparado e não está querendo esse atleta com essa capacidade de intervenção. Só um ponto importante, né? Ele tá atacado hoje, né? Nosso amigo Gustavo Roman, né? Mandou aqui realmente observando. O Paulista,
E o Santo André, eles foram campeões da Copa do Brasil, né? Clubes do interior de São Paulo. E só finalizando aí, também categorias de base, né? A gente não tem transmissão mais, nem as preliminares das categorias de base. E em São Paulo tem a Rede TV Rede Vida, que transmitem o Sub-20 e o Sub-17. Né? No Rio de Janeiro, nem as rádios, por vezes, realizam aí final da Taça Guanabara, Sub-20, por aí vai, né? Então também passa por essa questão do atleta não ter a visibilidade. E é o que você falou, ele vai buscar a independência dele, não tentar melhorar as condições de trabalho, né? E voltando no ponto que o Arraes falou, quem não se lembra do Emerson Sheik dando a entrevista no intervalo do jogo, dizendo que a CBF era uma vergonha, não com essas palavras, né? Mas acho que a palavra não começava com V, não. Começava com M, alguma coisa assim, né? O pessoal entendeu em casa. Do Fred, dando também declarações polêmicas a respeito da Federação do Rio, quer dizer, e foram punidos, né? Quer dizer, cada vez mais blindando, proibindo jogadores. Aí separa, se Sheik e Fred, que já são jogadores que têm nome, ainda financeiramente não estão nem mais aí pra vida, milionários. Aí você pega um rapaz que disputa um campeonato pelo Bangu. Não vai, não vai, evidentemente. Pelo Serrano, enfim, pelo Nova Iguaçu, não vai. Vai ficar quietinho e vai falar, tudo bem, foi pênalti, desculpa, doutor, e vamos seguir a vida, né? Isso aí. É isso aí, último intervalo, né? Já estamos chegando aqui na reta final do No Detalhe. Passa muito rápido o tempo quando a gente conversa sobre um tema que a gente gosta tanto, que é o esporte. Então vamos ao rápido intervalo comercial, já voltamos No Detalhe aqui na Flo M540, a primeira do Dial. Estamos de volta, último bloco de No Detalhe, aqui na Flo M540, a primeira do Dial. Só para se despedir, né? Pela internet, www.fluminense.com.br, no site www.nodetalhe.net.br. Lembrando que o nosso episódio da semana passada, que foi introdutório, né, discutindo um pouco o panorama geral do futebol, do esporte brasileiro, com foco nas Olimpíadas, já está disponível no site. O pessoal já pode ir lá ouvir, né, enfim, acompanhar o que foi o programa, enfim, fazer seus comentários, suas observações. Tá ali, gente, disponível no site www.nodetalhe.net.br. É sempre muito difícil dar conta de uma temática tão complexa como o esporte brasileiro num programa, enfim, a gente abordar todas as dimensões do atleta, mas a gente espera ter contribuído um pouco, trazendo algumas reflexões importantes sobre a realidade do atleta no Brasil e, enfim, um certo olhar sobre todos os esportes e a realidade da participação do atleta, esse ator tão importante para a dinâmica do esporte brasileiro, não é isso, Rafa? Exatamente, e o tempo corre, né? Aliás, aproveitando, você entrando no site nodetalhe.net.br, você já vai encontrar não só o nosso episódio da semana passada, mas também, né, alguns outros do ano passado, né, como o Brasil no Pan de Toronto, né, preconceito e discriminação no esporte, que foi muito bom, muito bom, inclusive, né, a elitização do futebol e também gestão esportiva e a administração dos clubes de futebol, né? Então já tá rolando, né, o nodetalhe.net.br. E quinta-feira que vem, Rafa, teremos a continuação. É verdade. Teremos feriado, mas a continuação. Mas olha, fiquem atentos para o site que a gente vai informar, né? A gente está aqui numa verificação se é possível a gente fazer, quem sabe, um programa, esse seria um programa gravado, mas a gente colocar no ar na quinta-feira. Vamos verificar essa viabilidade. Se não der, enfim, não tem na quinta-feira que vem. Mas fique atento, observe o nosso site, acompanhe aí nesses espaços todos de redes sociais, para que, se houver um episódio inédito do No Detalhe, a gente está divulgando plenamente e também durante as jornadas esportivas da Fluminense, avisando a nossa galera. Estamos indo embora, né, gente? Vamos embora, mas deixa eu aproveitar aqui rapidamente, só mandar um abraço às pessoas que nos acompanham, mandaram mensagens pelo facebook.com/nodetalhem, ao Eduardo Cabral, a Patrícia Morim, ao Ricardo Barbosa, a Antônia Carvalho e também a Bruna Rulan,
galera que mandou aqui mensagens, enfim, curtiu a nossa página, falou com a gente. Também a Cris Andrade também mandando mensagens pra gente. Alô, Cris, um forte abraço. E deixa aqui como dica, né, aproveitando rapidamente, domingo, né, agora, dia 17 de abril, vai rolar na Praia Vermelha uma sessão do Cine Rua, né, um projeto audiovisual super bacana, de graça, a partir das 5 horas da tarde. Então, tá de bobeira final de tarde, dá um pulinho lá na Praia Vermelha, na Urca, pra pegar filmes muito bons. E no final, às 9 da noite, tem um show super interessante com a Manie Dançante, né, que faz ali o MPBzinho no final de tarde. Maravilha, é isso aí, Rodrigo. Algum detalhe final? Mais eu vou trabalhar, né? Mais um último abraço, um beijinho pra Gabi Andrade, que é filha da Cristiane Andrade. Boa. Também tá nos escutando. Gabi, 8 aninhos. Beijo, Gabi. Maravilha, gente. Então é isso, estamos encerrando. Vai mandar pra ninguém, não? Não, me sinto contemplado aí pelos colegas. Enfim, muito abraço, né? Equipe da Fluminense participando diretamente do No Detalhe, lá no Parque Transmissor, o Paulo, Carlinhos Lagarta, Fernando Pará, Márcio e Roberto. Na mesa de áudio, Eduardo Alves e Leandro Cabral. Participando hoje aqui do No Detalhe. Supervisão técnica do Mário Bittencourt e do Vitor Dias. Engenheiro de som é o Antônio Carlos. Direção de programação do Christian Ferraz. A direção de esportes da Rádio Fluminense é do Expressinho. Cláudio Neves. Valeu demais, galera! Fique atento aí nas redes sociais, as nossas informações. A gente rapidamente vai entrar em contato através das nossas informações, né? Evidentemente, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo nosso site, também na programação esportiva da Fluminense, divulgando-se na quinta-feira que vem, porque é feriado, a gente vai ter um programa inédito do No Detalhe. Se não for, a gente volta, portanto, na outra quinta-feira, de 9 às 10h30. Fica o convite, continue acompanhando a jornada esportiva da Fluminense, vê aí o Valor Esportivo. Valeu demais, galera! Boa noite!